A gente vai ver agora a parte final da apresentação sobre artigo científico. Então, eu tinha parado, né, onde eu ia começar a falar do título. Né, o título é uma parte do artigo importante, porque é nela que ele é o principal ponto de atração do seu artigo, né, o primeiro, digamos, a isca para chamar a atenção do público. Quanto mais curto o título, melhor, desde que ele seja adequado ao conteúdo do artigo. Então, ele é fundamental para o leitor decidir se ele acessa, ou seja, se ele lê ou não, né, o seu resumo e depois o seu artigo. É um elemento importante também na busca bibliográfica, né, o principal termo de indexação. Então, por exemplo, você, quando faz buscas bibliográficas, você pode restringir a busca ao título e às palavras-chave, né? Então, se deve evitar termos óbvios como estudo de, análise de, não deve prometer mais do que o conteúdo, né? E não precisa dizer tudo o que foi feito no título. A maioria das revistas, além do título, eles também pedem um título curto, né, chamado de short title, que vocês têm que também pensar, porque é o que vai no cabeçalho, em geral, dos cantos de todas as páginas do seu artigo. Então, os principais erros com relação aos títulos é quando ele é muito amplo e dá a entender que foi feito mais do que o trabalho inclui, ou então quando ele é longo demais, ou ele é curto a ponto de omitir informações importantes, ou não reflete o conteúdo ou o desenho adotado, inclui abreviações que precisam ser traduzidas, digamos assim, e tenta incluir todas as metodologias usadas, né? Mas não indica as suas implicações, né? Por exemplo, você dizer assim, estudo comparativo da espécie A com a espécie B, usando a metodologia tal e tal e tal, das regiões, essa espécie A, a espécie B da região da Caatinga, do Nordeste, do Brasil. Tudo isso é informação que está lá na sua metodologia, ou que você pode pôr no resumo, né? Esse estudo comparativo, ele mostrou o quê? Né? Elas são iguais, elas são diferentes, melhor o título traduzir isso do que ele ficar só dizendo o que é que foi feito. Então, o resumo, né, em evento, eu sempre digo que é uma espécie de laboratório para os alunos testarem títulos atraentes. Então, quando você coloca, você pode colocar, inclusive, às vezes até um título polêmico, uma coisa que a pessoa leu aquele título e ela fala, não, eu vou ver esse painel, eu vou ouvir essa pessoa, eu quero ver o que está por trás desse título. Depois do título, né, o tópico seguinte é o resumo. Ele tem que apresentar o conteúdo de uma forma bem concisa e se considera que ele deve ser organizado de forma parecida como um artigo, um mini INRAD que a gente viu no começo da aula. Cuidado com a proporção das partes do resumo. Então, é ruim quando você usa muito do resumo para a introdução e metodologia e não sobra quase nada para o resultado e a conclusão. Alguns periódicos, para evitar esse desequilíbrio, eles têm resumos em formato estruturado. Esse é o caso, por exemplo, das revistas da série BMC, né, as BMC, no caso aqui é um artigo da Bioinformatics. Aqui você vê, ó, background, a introdução, método, resultado e conclusão. Então, esse formato, todas as revistas da BMC têm. Eu aconselho que vocês tentem fazer mais ou menos uma coisa assim, nos resumos das outras revistas. Lógico que vocês tiram esses subtítulos e integram essas partes, né? No caso de algumas revistas, por exemplo, a metodologia
ela pode ser quase que suprimida do resumo. Melhor você falar mais sobre resultado e as implicações, né, dos resultados. Aqui é uma outra revista muito boa, PNAS, né, os proceedings da Academia Nacional de Ciências. E essa revista ela tem resumos que é até um exercício. Você tem que reduzir muito, o resumo é super curto. Então, aqui está mostrando um exemplo, né? Então, aqui é a introdução e motivação, quer dizer, objetivo, né? Junto com a introdução. Aqui, você vê que eles não têm quase metodologia, eles vão direto nos achados e no significado, né? A discussão, e embaixo a conclusão. As palavras-chave são outra questão importante, por quê? Porque também é um termo de indexação. Quando alguém busca o seu artigo, depois do título, palavra-chave é o local onde que vai ter maior peso na busca. Que essas buscas, né, por inteligência artificial, elas também atribuem peso, que inclusive vão ordenar esses resumos de acordo com a maior importância, né? Então, as palavras-chave, depois do título, compõem, né, o principal termo de indexação. Não deve ser redundante com o título, ou seja, se você tiver o nome de um gene, o nome de uma espécie, né, o nome de uma técnica, no título, ele não deve ser repetido na palavra-chave. A palavra-chave tem que ser complementar, né? Em algumas áreas, tem padrões para essas palavras, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, elas têm um padrão internacional. E devem refletir o conteúdo, não as suas implicações. Por exemplo, eu já vi casos onde o aluno coloca nas palavras-chave, sei lá, biotecnologia, mas o trabalho dele não tem nada de biotecnologia, é uma coisa que pode ser usada no futuro para biotecnologia. Então, isso não deve entrar nas suas palavras-chave. Os autores, né? Então, autor é aquele que contribuiu significativamente para a concepção, o desenho, a aquisição e interpretação dos dados, que esteve envolvido no desenho experimental ou que revisou criticamente o conteúdo com relação ao seu significado, né, intelectual. Essa é a definição de autor recomendada por mais de 500 periódicos, né? Então, esse é um comitê internacional e eles recomendam. A pessoa acompanhou um estudo, a pessoa ajudou a fazer alguma coisa. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos avaliarem é se aquela pessoa, se o que ela ajudou, se teria conseguido fazer o trabalho sem a ajuda daquela pessoa. Que eu acho que isso é um aspecto fundamental. Então, sei lá, eu pedi para a pessoa cuidar dos meus animais enquanto eu estava de férias. A pessoa cuidou e ela não teve nenhum envolvimento intelectual com o trabalho, ela não opinou, ela não sabe nem entender o que aquilo significa. Essa pessoa ela deve entrar nos agradecimentos, mas não na coautoria. Em compensação, por exemplo, eu conheço amigos que eles mandam os exemplares, o taxonomista identifica o material para eles, manda as identidades das espécies e ele coloca a pessoa só lá nos agradecimentos. Isso é exatamente o oposto. Essa pessoa, ele é um especialista, ele consegue identificar as espécies. Se não fosse ele, eu não ia nem saber com que espécie eu estou trabalhando. Então, a autoria é uma das coisas mais sérias. Inclusive, na turma de 2019, a gente discutiu alguns artigos que levam em consideração diferentes aspectos dessas situações, né, da autoria, que aqui hoje, infelizmente, não vai dar tempo, né?
A Barbara McClintock ganhou o Prêmio Nobel em 1983 e era a única autora de mais de 90% dos 70 artigos que ela publicou. Por outro lado, ao longo do tempo, o que vem acontecendo, né? Em 1924, a média era de cerca de um autor por trabalho, em 2010 eram 6 e 2018 eram 8. Então, o que está acontecendo é que, ao longo do tempo, nós estamos tendo um aumento no número de autores. Então, na nossa área, esse aumento ele tende a crescer. Aqui, ó, ele já está numa faixa de 14. Na área de física, é uma área que é até comentado, né? Isso aqui são as médias, tá? Onde tem autores, trabalhos que chegam a ter, sei lá, 800, 1.000 autores. E nas áreas biológicas também tem alguns, mas eles não são tão frequentes quanto na física, né? A autoria reflete os participantes que efetivamente trabalharam na geração da informação, né? Tem que haver uma hierarquia lógica de ordem dos autores, né? Em geral, os autores que trabalharam mais, eles figuram na frente, na ordem, dos autores que contribuíram menos, e o coordenador, a pessoa que em geral, que coordenou o projeto, o chefe daquela equipe, ele fica em último lugar na autoria. Então, as duas posições mais importantes são a primeira e a última autoria. Pode haver autores que contribuem igualmente. Por exemplo, a gente tem vários artigos recentes onde a gente informa que os 2 primeiros autores contribuíram igualmente. Em outras situações, podem ser 3 autores. No meio do artigo, na 5ª posição e 6ª, você também pode dizer que teve 2 autores. Então, embora um seja o 5º, o outro o 6º, essa inversão poderia acontecer, né? Por quê? Porque eles contribuíram igualmente. E, às vezes, os coordenadores, né? Os 2 últimos autores, também podem ser 2 coordenadores de 2 grandes projetos que contribuíram igualmente para aquela publicação. Algumas revistas, está uma tendência que cresce também a cada dia, elas pedem uma descrição da contribuição, quer dizer, autor por autor, a gente usa a sigla do nome do autor, e diz o que é que ele fez. Coletou a amostra, escreveu, realizou análise estatística, dizer exatamente etapas da metodologia que cada autor realizou. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, né? E é até uma coisa que deve ter essa reflexão quando você inclui um autor, não deve jamais ser para fazer um favor para alguém e depois inventar que ele fez alguma coisa, né? E pode ser a contribuição do autor, ela pode também ser só na leitura crítica e na discussão, né? Eu tenho trabalhos onde eu chamo pessoas que eu respeito muito da área e essas pessoas transformam o artigo e até fazem a gente voltar e refletir. Mas o autor tem que ter uma contribuição intelectual, de preferência, não só uma contribuição braçal e técnica, né? Porque isso aí não significa autoria. A autoria envolve um envolvimento crítico e intelectual. Todos os autores têm que ler e concordar com o teor do trabalho submetido. Algumas revistas também têm uma tendência de ser a maioria, também pedem o que a gente chama de graphical abstract. O que é isso? É uma figura representativa do artigo. Então, aqui tem uma que a gente fez para um artigo de 2018, né? Então, a pessoa, além de ter o título, o resumo, as palavras-chave, ela tem, logo que ela abre aquela folha de rosto da revista, aparece essa figura, né? Aqui é a figura de um outro artigo. Quando a pessoa olha essa figura, a figura não tem uma legenda, tá? Ela só está lá junto com o abstract. Então, a figura, ela meio que dá uma noção geral
do que o artigo aborda, né? Aqui é uma que está sendo publicada esse mês, esse artigo, ele acabou de ser aceito. Também é um ex-aluno do programa. Então, nesse caso aqui, o que foi? A gente analisou a macaxeira, né? Que em inglês chama cassava, e analisou vários tecidos buscando peptídeos antimicrobianos dessa categoria. Avaliamos também estrutura, expressão, várias coisas aqui. Então, quem lê esse resumo, vê esse título e se depara com essa figura, tem já uma expectativa. E o gráfico, esse resumo gráfico, né, o Graphical Abstract, ele meio que também é uma isca, um ponto de atração. Os mais bonitos tendem a ter mais artigos baixados e lidos. Os agradecimentos, né? É importante agradecer, isso inclui, né, os financiadores e também pessoas que ajudaram, mas não houve um envolvimento grande para que eles fossem autores ou coautores, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente pede, eu gosto muito de pedir a um amigo que dê uma lida, me diga o que ele acha do trabalho. Assim, formalmente, ele conversa comigo, e essa é uma contribuição que merece também entrar lá na coautoria, né? Por discussões interessantes e críticas ao trabalho, né? Revisão de inglês não merece autoria, merece agradecimento. Os financiadores, né? É obrigatório. Algumas revistas agora, inclusive, tem sessão especial fora dos agradecimentos para os financiadores. Isso porque, inclusive, tem uma coisa do conflito de interesse que eu vou falar daqui a pouco, né? Nunca coloque nos agradecimentos a sua própria instituição ou a instituição dos coautores. Por quê? Eles já estão sendo contemplados como autores do trabalho. Você não agradece a sua própria instituição no seu trabalho, onde a instituição está lá figurando como participante daquilo, né? Então, também não deve incluir família, amigos, né? Pessoas que apoiaram moral, espiritualmente, etc. Isso é uma coisa que se coloca na tese, mas não nos artigos científicos. O conflito de interesse, né? Ele é uma questão que a maioria das revistas pede que você declare que você não tem conflito de interesse. Inclusive, às vezes, eles põem um tópico e esperam que você escreva alguma coisa ali. Esse, por exemplo, é um texto padrão que a gente tem, que pode ser mexido, modificado, falando sobre isso. O que é o conflito de interesse? Digamos que eu estou publicando um artigo de metodologia, aonde eu estou recomendando um protocolo. E o protocolo envolve o uso do reagente de uma empresa. Se eu tiver um financiamento daquela empresa, ou se eu for funcionária daquela empresa, ou se a empresa é do meu marido, a empresa é do meu pai, do meu filho, né? Ou eu fui funcionária daquela empresa e agora eu estou na universidade e quero fazer um favor, fazer propaganda deles. Isso é conflito, tudo isso é conflito de interesse, tá? Tem, digamos assim, textos explicando isso com vários exemplos, né? Então, você tem que declarar que você não tem conflito de interesse e, a qualquer momento, se alguém detectar que você fez aquilo com algum interesse, o seu artigo pode ser retratado, né? E pega muito mal, né? Pode, em alguns países, inclusive, você tem sanções por causa disso, onde você não consegue mais publicar, né? A gente tem casos, inclusive, de conflito de interesse e plágio, onde a pessoa perdeu o título de doutor, né? Que, inclusive, a gente discutiu isso num outro grupo de alunos dessa mesma disciplina. A escolha da revista, né? Isso é uma coisa que vai ter uma aula especial,
mas é importante quando você pensa na redação do trabalho, né? Para quem esses dados se destinam, qual a relevância. Então, você tem que olhar bem o que a gente chama do escopo do jornal, em inglês é scope, é bem parecido, né? Também tem que olhar a indexação e o fator de impacto, até por conta das regras da pós-graduação e da CAPES, né? A questão da classificação do Qualis, né? Olhar se as revistas têm publicações parecidas com as abordagens que você quer fazer. Não, é muita perda de tempo quando você manda para uma revista que está acima do que você consegue mostrar naquele artigo, ou você tem um artigo que podia ser publicado lá numa revista top e você manda para uma revista mais simples, menos adequada para o público que você quer atingir. Então, tudo isso tem que ser considerado. Uma coisa legal é que o último autor do trabalho, ele é olhado pelas revistas da mesma forma que o proponente de um projeto. Quando você manda um projeto para a agência de pesquisa, a avaliação considera muito o coordenador do projeto, né? Então, o currículo dele é meio que olhado com lupa, e no artigo é a mesma coisa, eles vão olhar o último autor, se ele publica, se as publicações são citadas, se são acessadas, baixadas. Hoje tem nuvens de informações com isso. E aí é importante também que o autor ele deixe os seus dados atualizados nessas plataformas, né? Que ele tenha. Uma outra coisa que eu aconselho é evitem mudar o seu nome de autor. Por quê? Pessoas que, às vezes, elas começaram com um nome, mais tarde usaram outro nome, essas pessoas, às vezes, elas perdem informações nessas plataformas, e aí você acaba, o seu fator H, o seu fator de impacto, ele acaba sendo afetado, né? Uma coisa que eu aconselho muito os alunos, né, é que eles hifenizem o sobrenome quando ele tem um sobrenome composto muito, muito frequente. Ou então, quando o último nome é neto ou filho. Por quê? Porque para um estrangeiro, um norte-americano ou europeu, filho não significa nada. Então, se você é Oliveira Filho, ele vai dizer, o Oliveira vai ficar abreviado, o seu sobrenome vai virar Filho. Então, coloque um hífen. O meu nome mesmo é um nome pouco comum, mas tem uma Ana Maria Benco, por incrível que pareça, na Argentina. Ela trabalha numa área, não é na nossa área, na área acho que de música, né? Mas ela publica, né? Mas eu, por sorte, desde o começo, eu fui meio que alertada e eu hifenizei Benco tracinho Izepom. Então, Benco Izepom AM só tem eu no planeta até agora, pelo menos. Então, as minhas publicações elas não são confundidas com as de outras pessoas nas bases de dados. É ruim quando você tem homônimos? Por quê? Porque as pessoas podem, inadvertidamente ou advertidamente, se ela tiver a mesma sigla, o mesmo sobrenome seu, entrar nessa base de dados e colocar a sua publicação na base dela. Você não consegue voltar isso para a sua base. É bem complicado e, infelizmente, tem grupos em outros países, principalmente no Oriente, que fazem isso porque eles precisam, que eles são avaliados lá, os currículos deles. A Sucupira, né, a plataforma é importante para você consultar o Qualis da publicação, da revista que você quer publicar, né? E aqui é um comentário sobre uma questão que as pessoas, em geral, não publicam dados que são dados negativos. O que são dados negativos? Por exemplo, eu estou analisando um grupo de 200 pessoas procurando por um polimorfismo
numa determinada região, que eu acho que pode estar associada com um fenótipo qualquer. Só que quando eu avalio, é tudo monomórfico. Eu tenho um amigo, o Solecava, da UFRJ, que ele, inclusive, contou isso, que ele estudou esponjas, genética de populações de esponjas, e ele viajou 5 continentes para coletar as esponjas. E aí, quando ele fez os análises dos polimorfismos genéticos, era tudo monomórfico. E aí o orientador dele, na época, isso há muitos anos, falou, isso aqui é melhor nem publicar, quem que vai querer publicar isso? Ele disse que 7 anos depois, num congresso internacional, ele encontrou uma pessoa que fez exatamente a mesma coisa que ele. Estava mostrando lá no congresso, mas não ia publicar. Por quê? Porque não era o dado esperado, do que o dado não informava nada, né? E aí eles resolveram ir publicar um short communication explicando essa situação. Por quê? Você faz ideia o custo dessas viagens, dessas coletas, dessa amostragem, disso tudo? Isso é um exemplo qualquer, mas tem muitos exemplos de outras áreas. Então, agora tem em várias editoras, né? Tem revistas especializadas ou que elas têm áreas dentro da revista especializada em dados que não são considerados comparáveis, né? Ou que a gente chama, né, de dados negativos, né? Dados órfãos, dados confirmatórios, etc. Né? Então, as revistas hoje enxergam que esses valores, esses dados têm valor e que eles meio que são uma lição, né, para que os outros pesquisadores não repitam alguns erros. A outra coisa que eu queria comentar é o plagiarismo. Isso daria uma aula inteira, né? Inclusive tem muitos exemplos, né? Mas o que é plagiarismo? É a cópia literal do texto sem colocar aspas e não reconhecendo o valor do trabalho, o autor do trabalho original. Então, também não pode copiar parágrafos inteiros sem modificar nada. O ideal é que você escreva, você leia aqueles artigos e escreva aquilo que você enxerga de informação. Em geral, dificilmente, quando você lê um artigo, você vai copiar um parágrafo inteiro. Você vai extrair daquele artigo o que você acha que é interessante sem modificar a informação, né? Então, reprodução de palavras, frases, ideias como próprias é outra coisa que é plágio, né? Sem citar a fonte de dados ou de informações. E tem também o autoplágio, né? Que é republicação de textos próprios, né? Outra vez em um veículo diferente. Também não pode copiar a metodologia igual e colocar no outro trabalho, mesmo que você tenha usado a mesma metodologia. O correto é você citar aquela publicação onde você descreve a metodologia. E se você quiser descrever de novo, colocar de uma forma bem curta, né? Uma outra coisa legal é o que a gente chama, né, de pré-print. Pré-print é uma tendência no momento, né? Várias pessoas estão publicando em pré-prints. Um exemplo de pré-print é esse bioarchives, que se escreve bioarchive, assim como está aqui, né? No slide, bioarchives, ou a pronúncia em inglês, né? Então, o que são pré-prints, né? Nada mais é do que um manuscrito com dados, metodologias, é um manuscrito completo, né? Só que esse manuscrito ele é colocado nesse repositório sem passar por nenhum filtro, nenhuma revisão. O que as revistas fazem, né, no caso desses pré-prints, é verificar se não tem plágio, né? E fazer uma verificação bem geral, né?
Então, o que é que o pré-print faz? Enquanto, às vezes, por exemplo, você está muito preocupado que você está com um artigo quase pronto e que alguém mais está trabalhando com aquele mesmo assunto e pode publicar a qualquer momento. Quem não acontece isso, né? Você vai num congresso e se depara com um painel ali, o cara está fazendo um monte de coisa parecida com você. Assim, se o seu artigo já está num estágio avançado, você pode colocar ele no pré-print. Por quê? Porque aí você tem meio que uma preferência pela ordem, né? O pré-print, ele fica público, então você dá visibilidade, ó, estou fazendo, está... E ele também ele pode ser comentado e as pessoas que acessam, elas podem dar informações. Eu conheço, inclusive, colegas onde as revistas escreveram para eles e disseram que gostariam de publicar aquele artigo que estava lá no pré-print, né? Principalmente quando ele tem comentários, quando ele tem críticas boas. Então, é que nem o seu artigo numa rede social, digamos assim. Um monte de gente vai lá ler, dá opinião, critica. Às vezes você pode modificar o artigo baseado no que está comentado lá do pré-print, né? A vantagem é a rapidez, né? Os custos que você não paga, né? Então, você, de qualquer forma, coloca lá. As desvantagens são riscos de fraudes e plágios, porque o artigo, para ser citado, ele tem que estar sendo publicado realmente, né? Essa pressa em publicar também pode dar uma falta de amadurecimento. A gente vê alguns trabalhos disponibilizados como pré-print bem fraquinho, sabe? Que meio que desmerece o autor, né? Muitos pré-prints nunca serão publicados. Isso é uma coisa que está sendo muito discutida. É chamada de misnomer, porque pré-print, o nome significa que vai ser publicado. Ele está numa fase antes de ser publicado. Só que ele é um misnomer porque ele está lá, mas ele não. Isso é uma promessa vazia, ele nunca vai ser publicado. Não tem qualis, não tem fator de impacto, né? E as revistas não permitam que sejam citados. Por exemplo, a gente agora teve um manuscrito que a gente submeteu, que ele está aceito já, mas pediram para a gente remover 2 pré-prints que a gente citou, que a gente achava que era interessante, porque ele, em algum momento ele vai ser tirado lá daquele pré-print e vai ser publicado. Enquanto isso, as revistas preferem que eles não sejam citados. Só mostrando aqui, né, as áreas que publicam mais pré-prints: a neurociência, a bioinformática, a biologia evolutiva, depois a microbiologia e bem abaixo, né, outras áreas. Uma coisa interessante, né, depois da publicação, é acompanhar o impacto e os índices de citação do seu trabalho. Então, tem um fator chamado de índice H, aqui está mostrando como é que é o cálculo. Esse índice H ele é calculado por autor, não pelo trabalho, né? Então, eles calculam tanto os trabalhos de maior índice quanto o menor índice. O bom é que ele não é uma média como outros índices, mas ele pesa quantos trabalhos com índices menores o autor tem e quantos trabalhos com índices maiores. Então, quando ele faz esse trabalho, esse cálculo, né, ele calcula, né, meio que é um cálculo onde as citações, os trabalhos mais citados e os trabalhos menos citados, eles são colocados em lados opostos de uma balança. Depois, né, que você publica, é legal você também acompanhar o impacto do seu trabalho. Então, uma plataforma muito boa é o Google Scholar, está cortando aqui o cantinho, né? Aonde o ideal é que você mesmo crie o seu perfil. Se você não criar, outra pessoa não pode criar, né? E aí você pode seguir outras pessoas e outras pessoas podem te seguir.
E é legal porque você também vê pela ordem os seus artigos mais citados, né, o ano do artigo, e ele calcula também o seu índice H e o índice I10, que é o índice envolvendo as suas publicações mais citadas, né? Então, se todos os seus artigos fossem iguais aos seus 10 artigos mais citados, quanto seria o seu índice H? É mais ou menos isso. Também tem esse gráfico que mostra, né, a evolução das suas publicações, né, e das citações ao longo, por exemplo, em 2020, foi um ano que eu fui bastante citada, né? 2021 ainda está começando, ó, tem 80 citações. Clicando aqui, as pessoas abrem os links para os resumos dos seus artigos, então é uma coisa bem legal. O que eu faço também no Google Scholar é colocar alertas cada vez. Eu tenho tipo uns 12 grupos de alerta. Cada vez que alguém publica algum artigo com as minhas, sei lá, 5 ou 6 palavras-chave de interesse, ele me manda um aviso. Uma vez por semana é a frequência que eu mando que ele faça isso, mas pode ser uma vez por mês, por exemplo. Também você pode marcar um autor e pedir que te avise toda vez que aquele autor publicar um trabalho, né? É legal, né? Principalmente concorrentes, né? Você quer saber o que é que eles estão fazendo, ou colaboradores seus que você está acompanhando, né? O ResearchGate é uma outra plataforma legal, que eu acho também muito boa, eu uso muito, né? Ele tem um score próprio, que é chamado de RG Score, né? É tipo um índice H também, né? Só que é do ResearchGate. Vejam que o meu índice H do ResearchGate é 22, lá no Google Scholar é 25, mas é porque lá entram também capítulos de livro. Aqui não, aqui só entra artigo e só artigo que está no Thomson Reuters, que são as revistas, né, que são aquelas indexadas nessa plataforma. Aqui é legal também que tem gráficos que você pode avaliar, por exemplo, quantas vezes foi baixado o seu artigo, que é essa aqui, e quantas vezes ele foi lido online, né? Então, por exemplo, aqui teve, sei lá, 200 downloads, mas desses 200, uns 75 leram o artigo inteiro online, né? Aí você vê na semana também onde você tem esses aumentos, essas quedas, quais artigos foram baixados, quais foram lidos, etc. Né? Essas são as estatísticas, né? E o ResearchGate é um lugar onde me pedem muito PDF de artigo, que tem muitos artigos nossos que eles não são em plataformas de acesso aberto. Eu envio PDF de tudo que me pedem. Se vocês querem ser citados, isso pela lei você pode fazer, né? Inclusive, esse é meio que um texto parecido com o que eu mando, né? Então, a cópia ela é para uso pessoal da pessoa que para quem você está mandando, né? Então, e isso é uma coisa legal, você pode fazer isso. E o bom é assim, que frequentemente as pessoas que me pedem os artigos que eu mando pelo ResearchGate, eles depois agradecem e às vezes eles dizem que vão citar ou que estão citando o artigo na publicação deles, porque é muito importante. Não adianta você produzir artigo e ele ficar parado lá numa revista, às vezes a revista é cara para baixar o artigo, e a legislação permite que você mande uma cópia pessoal para um colega ler. Você não pode pôr o artigo numa plataforma aberta para qualquer um fazer download. Então, os meus artigos no ResearchGate são todos cópias privadas que eu dou se a pessoa me pedir. A outra plataforma é o Scopus, né? O Scopus, está vendo aqui que eu falei que meu nome tem um hífen? O meu nome, na verdade, né, no registro, no CPF, não tem esse hífen, é meu nome científico só que tem. E eu uso, né?
Mas tem outros formatos aqui, todos os formatos possíveis, em que meu nome aparece nas publicações, com o nome por extenso, abreviado, né? Aqui, ó, tem uma única publicação de o Benco ficou separado do Isepom, mas eu fui lá, entrei e coloquei que quando aparecer desse jeito, é para eu ser avisada e eu valido. Então, de vez em quando, você tem que entrar nessas plataformas, porque ele tem lá, ele aparecem as publicações automaticamente e você tem que dizer que está ok, que você mesma é que publicou, né? Então, eu queria só dizer que foi bastante coisa essa aula, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado. É uma pena agora no final que a gente só está fazendo assim online, né? Aí eu estou colocando uma piadinha só para relaxar. Então, essa charge, ela fala, meu orientador falou que vou ter que reescrever todo o meu artigo. Aí o amigo falou, não dá para ser tão ruim, né? Aqui está, lê e marque qualquer coisa que achar estúpida. Claro, o amigo falou. Aí ele ficou lendo, aí a cara dele já ficou meio preocupada, lendo, e a marcação. Então, eu aconselho que vocês não deixem para fazer tudo na última hora, sabe? Porque isso é 90% do estresse, do problema, é quando a gente não faz as coisas no tempo, com calma, né? Não vai, não vem. É importante também para o orientador ter esse bate-bola com vocês. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Abraço.